de 2.700 páginas, 11 volumes, com depoimentos, provas e documentos com indícios de crimes envolvendo diversos políticos, de governadores a parlamentares e o presidente Michel Temer. Em troca, Joesley Batista, Ricardo Saldi e outros executivos obtiveram da Procuradoria-Geral da República o compromisso de que não seria oferecida denúncia contra eles, que teriam perdão judicial. A cláusula 4 da delação propõe não oferecimento de denúncia em relação aos fatos que foram relatados no acordo. Em caso de inquéritos já em andamento, terá imunidade. A denúncia já oferecida, perdão judicial. O acordo também previa obrigações para os delatores e deixava claro que não podiam mentir. A cláusula 26 prevê que o acordo perderá efeito, considerando-se rescindido se o colaborador mentir ou omitir, total ou parcialmente, em relação aos fatos ilícitos que praticou, participou ou tem conhecimento. O acordo previa a entrega de mais provas, uma segunda leva de documentos. Foi a chamada delação complementar, feita em agosto do ano passado. Nessa ocasião, os delatores também entregaram um áudio de uma conversa de 4 horas entre Joesley e Saldi. Rodrigo Janot afirmou que essa gravação revelava indícios de que os delatores quebraram a regra de ouro da delação. Omitiram o suposto auxílio ilegal do então procurador Marcelo Miller, que teria orientado os delatores enquanto ainda integrava o Ministério Público na construção do acordo com imunidade. Rodrigo Janot pediu então ao Supremo Tribunal Federal a rescisão do acordo. O ministro Edson Fachin, relator do caso no Supremo, suspendeu temporariamente parte dos benefícios previstos na colaboração premiada, por causa da omissão. Na prática, derrubou a proibição que havia de serem presos por fatos relacionados à investigação em curso. Na operação de hoje, a desembargadora do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, entendeu que há indícios de que as omissões de Joesley e Saldi continuam. O advogado de defesa diz que o acordo de Joesley e Saldi está em vigor e que não houve omissão. O que nós queremos demonstrar é que não existe essa omissão. Cada ponto que o delegado diz que teve uma omissão, nós encontramos nos relatos. Portanto, basta ler os relatos para identificar que não existe qualquer omissão, que não existe qualquer má-fé. Muito pelo contrário, o que existe aqui é um acordo de colaboração que está em vigor, que está vigente. E o que está acontecendo, e essa prisão é absurda, porque, na verdade, ela usa contra o colaborador elementos e provas que eles mesmos entregaram de boa fé e espontaneamente. Então, isso que é estarrecedor nesse caso. A revogação dos acordos de colaboração premiada dos executivos da JF, pedida por Janot e reforçada pela atual Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, está em fase de análise e de depoimentos no Supremo Tribunal Federal. Nesta semana foi ouvido o ex-procurador da República, Marcelo Miller, e na próxima segunda-feira está previsto o depoimento de Rodrigo Janot. Depois disso, o ministro Edson Fachin vai elaborar um relatório. E só após essa fase é que ele vai submeter ao plenário a validade dessas delações. O ministro já decidiu que o desfecho desse caso, se os benefícios dos colaboradores serão anulados ou não, é um assunto para os 11 ministros do Supremo decidirem. A expectativa é que esse julgamento só ocorra no ano que vem. Se a decisão for pela rescisão do acordo, os delatores perdem os benefícios. Mas na avaliação da Procuradoria-Geral da República, as provas que foram entregues seguem válidas. A JF declarou que em maio do ano passado, executivos da empresa apresentaram para as autoridades documentos sobre fatos relacionados ao Ministério da Agricultura e que, por isso, considera que as prisões realizadas hoje causam estranhamento e insegurança jurídica, já que elas se baseiam em fatos levantados pelos próprios executivos da empresa. A defesa de Ricardo Saldi disse que o pedido de prisão causa perplexidade e que ele sempre esteve e permanece à disposição da Justiça. A assessoria do MDB declarou que todas as doações, ou melhor, sim, exatamente, a assessoria do MDB declarou que todas as doações recebidas pelo partido, inclusive as da JBS, foram declaradas e aprovadas pela Justiça Eleitoral. O partido declarou ainda que a tentativa de destruir a política, criminalizando doações legais, é um roteiro conhecido para gerar mais instabilidade. O MDB de Minas Gerais afirmou que apoia as investigações. A defesa do vice-governador de Minas, Antônio Andrade, do MDB, declarou que só vai se manifestar quando tiver acesso ao conteúdo do inquérito.
Afirmou ainda que Antônio Andrade já prestou depoimento hoje e que colaborou com os investigadores, respondendo a todas as perguntas. A defesa de Walter Arantes disse que, em depoimento, ele negou ser sócio da rede de supermercados BH e declarou que os sócios são os filhos dele. A defesa disse ainda que as denúncias são falsas e baseadas em uma delação sem provas. A rede de supermercados BH declarou que vai contribuir com as investigações. A defesa de Eduardo Cunha declarou que, mais uma vez, as denúncias do delator são fantasiosas e sem provas. Afirmou ainda que Eduardo Cunha tem convicção de que, ao fim, será excluído das investigações. Nós não conseguimos contato com a defesa do deputado João Magalhães. A assessoria da ex-presidente Dilma Rousseff disse que ela não vai se manifestar sobre as prisões de hoje. A defesa de Rodrigo Figueiredo disse que a prisão foi equivocada porque nem as apurações nem o inquérito trazem registros da participação dele nos atos investigados. A defesa também afirmou que vai pedir a revogação da prisão. A Operação Furna da Onça, que prendeu 7 deputados do Rio de Janeiro ontem, afetou os serviços do Detran hoje no estado. O Ministério Público afirma que cargos do Departamento de Trânsito foram loteados em troca de apoio político. O Detran suspendeu a emissão de documentos. Paguei tudo, vim aí, fiz vistoria e estou sem documento. Carro zero, e agora? Como é que faz? Faltava a assinatura do presidente Leonardo Jacó, preso ontem pela Lava Jato e exonerado. A maioria dos serviços voltou a funcionar à tarde, depois que a diretora financeira assumiu as funções dele. Na operação que levou 7 deputados estaduais para a cadeia, também foram presos uma diretora do Detran, Carla Pereira, e o ex-presidente do órgão, Vinícius Fará, eleito deputado federal. Todos são suspeitos de participar de um esquema de pagamento de mesadas e distribuição de cargos em troca de apoio político na Alerj, a Assembleia Legislativa do Rio. O Ministério Público analisou a troca de e-mails e de conversas por telefone, que, segundo os investigadores, mostram como eram negociados os cargos no Detran. Os procuradores descobriram que havia uma divisão de vagas entre os envolvidos no esquema. Numa ligação gravada em setembro, a chefe de gabinete do deputado Marcos Abraão, do Avante, fala com um homem chamado Salvador. Alcione. Ele pode te arrumar emprego se você quiser trabalhar em Itaboraí, Rio Bonito, Cachoeiro de Macacu, Itanguá, Silva Jardim ou Casimiro de Abreu. Escolhe o município que ele te arruma. Salvador pergunta, por quê? Aqui no Rio ele não tem legitimação, não? E Alcione responde, não, meu amor, não, ele não tem gerência aqui no Rio. Aqui no Rio ele não tem nada. Você sabe que, explica para o Mauro. Um dia eu vou ter a oportunidade de te explicar que o Estado é um bolo. Ele é dividido em fatias. Cada um tem uma fatia, e a fatia dele não é aqui. No ano passado, para o Ministério Público, a mensagem mostra o uso eleitoral dos cargos no Detran. No bilhete está escrito, Projeto Cargos Campanha Detran, onde podemos colocar e fazer campanha. Paulo Melo é um dos 3 deputados da cúpula do MDB no Rio presos ano passado e que tiveram a prisão decretada novamente pela Justiça. Ele e Edson Albertassi estão no presídio em Bangu. O ex-presidente da Alerj, Jorge Pisciani, cumpre prisão domiciliar por problemas de saúde. Apesar de afastados da Alerj nos últimos 12 meses, esses 3 deputados continuaram recebendo salários e benefícios que custaram aos cofres públicos 9 milhões de reais. Até hoje, o Conselho de Ética ainda não analisou o processo aberto contra os deputados em dezembro do ano passado. A Assembleia Legislativa do Rio declarou que a situação dos deputados afastados pela Justiça é um caso atípico, que não está previsto no regimento interno nem na Constituição Estadual e que, por isso, os parlamentares continuam recebendo salários e os suplentes não foram convocados. Nós perguntamos ao Conselho de Ética da Alerj sobre a demora para analisar o processo contra os deputados do MDB presos desde o ano passado. O presidente do Conselho, o deputado André Lazzaroni, disse apenas que deu andamento ao processo e que vai convocar o colegiado para analisar a representação.
A assessoria de imprensa do deputado Marcos Abraão declarou que a chefe de gabinete, Alcione Chafim, nunca pediu cargo para Salvador, que a conversa gravada era um pedido informal de trabalho, não uma negociação. A assessoria declarou ainda que o deputado não conhece Salvador. A defesa de Leonardo Jacob afirma que a prisão é um equívoco que será reconhecido com a soltura dele e que ele não participou de nenhum ato de nomeação ilícita. Vinícius Fará declarou que confia na justiça e que a situação será devidamente elucidada. O Detran declarou que está à disposição das autoridades para qualquer esclarecimento. Nós não conseguimos contato com Carla Pereira e a defesa do deputado Paulo Melo declarou que não vai se manifestar. A seguir, bandidos invadem um hospital e executam um paciente por engano no Rio Grande do Sul.